Bem-vindo a este vídeo de apresentação do Financeiro Pessoal Pro. O Financeiro Pessoal Pro é uma planilha desenvolvida focada no controle financeiro pessoal. Vamos ver como ela funciona aqui. Primeiramente, eu vou começar por duas telas, que é a análise mensal, que é essa tela que eu já estou aqui, e análise geral. O Financeiro Pessoal Pro ele possui este menu exclusivo aqui, ó, Financeiro Pessoal Pro, dentro da planilha, tá? Aqui eu tenho os outros menus do Excel e o Financeiro Pessoal Pro possui este menu aqui exclusivo. E basta eu clicar nos botões aqui para utilizar cada funcionalidade da nossa planilha. Vamos começar aqui pela análise mensal. Essa análise mensal, ela é muito rica em informações. O que eu tenho aqui, ó? Na parte superior esquerda, eu tenho o filtro do período. E aqui, no caso, eu estou no mês de março. Então, no mês de março de 2025, eu consigo visualizar de forma muito clara o meu saldo inicial. Quando, então, iniciei março de 2025, eu tinha esse saldo. O quanto eu tive de receita, de despesa, o saldo do mês, são as receitas e despesas do mês, então me gerou esse saldo, e um saldo acumulado. Então, pegando o início de março, mais o que aconteceu em março, eu tenho o meu saldo acumulado. Aqui eu tenho um gráfico demonstrando na linha em vermelho as despesas, em verde as receitas dos últimos 12 meses. Então eu consigo comparar aqui visualmente onde está o mês de março e qual é o desempenho dos meus últimos meses. Este gráfico aqui ele é muito importante. Eu tenho uma comparação das despesas em relação às receitas, ou seja, em março, as minhas despesas aqui, os meus R$ 6.668 correspondem a 83% das minhas receitas. Ou seja, então, olhando esse gráfico de rosca, eu consigo rapidamente visualizar que no mês de março as minhas despesas consumiu 83% das minhas receitas. Aqui eu tenho dois gráficos de despesas comparando o valor realizado, que é o que eu gastei de fato, com o que eu planejei. Então eu consigo visualizar aqui tanto nas barras o que foi realizado e o que foi planejado, a diferença entre eles e também o percentual. Quantos por cento aqui do que eu planejei gastar, eu gastei de fato. Então esse mês aqui eu planejei gastar 7.380 e gastei 6.680, ou seja, eu gastei 90% do que eu tinha planejado. Essa é uma informação muito importante para quem deseja ali ter um controle financeiro, porque você faz um planejamento e depois você compara com o que você gastou de fato. E aí, a mesma informação eu tenho para a receita. Então eu planejei receber 8.000, recebi 8.000 de fato, diferença foi zero, e o que aconteceu aqui foi que deu 100% das minhas receitas. Um pouco mais abaixo eu tenho esse gráfico e ele também é muito importante. Ele mostra que no mês de março eu tive aqui na barra na cor verde R$ 8.000 de receitas. E aí ele abre as demais barras aqui na cor vermelha. Eu tenho a informação das minhas despesas por categoria. Ou seja, a minha despesa alimentação, eu tive um gasto de 1.758, o que corresponde a 21% da minha receita. Ou seja, recebi R$ 8.000 em março, gastei 1.758 com alimentação, e isso corresponde a 21%. Então, só de eu olhar essa informação, eu já sei que a despesa que mais, ou a categoria de despesas que mais consumiu da minha receita foi a alimentação. E assim por diante, eu consigo analisar as demais categorias. Então, com carro, eu gastei 1.550, o que corresponde a 19,38%. Aqui eu tenho uma categoria de investimentos. Fiz um investimento aqui de R$ 1.300, o que corresponde
a 16,25% da minha receita. Então eu posso fazer essa análise. Um pouco mais à direita eu tenho esse quadro aqui que demonstra o saldo bancário, e um pouco mais abaixo eu tenho um gráfico mostrando as minhas categorias de despesas e comparando o que eu planejei com o que eu realizei de fato, ou seja, o que eu gastei de fato com o que eu planejei. Então, por exemplo, neste mês, a alimentação aqui, essa linha vermelha mais escura é o que eu gastei. Ou seja, na alimentação eu gastei 1.758 e eu tinha planejado gastar R$ 2.000. Foi bom, porque eu gastei menos do que eu tinha planejado. E eu gastei 87%. Então, só de bater o olho aqui, eu consigo visualizar nas minhas categorias de despesas qual eu ultrapassei ou não o que foi planejado e qual é a porcentagem. Então, por exemplo, o carro aqui, eu gastei 110% do que eu tinha planejado. Ah, mas quanto que eu planejei? Eu planejei 1.400, mas quanto eu gastei? 1.550. Todas essas informações aqui são muito ricas para a gente ter noção do que está acontecendo com o nosso dinheiro. E aqui na análise mensal eu posso utilizar esse filtro. Ó. Quando eu clico aqui na setinha para o lado direito, eu vou para o próximo mês. Agora eu já estou em abril e eu vejo o resultado de abril. Clicando novamente, eu vou para o mês seguinte, o mês de maio, e vejo o resultado de maio. Então ela é bem dinâmica. Então conforme eu vou avançando ou voltando no período, eu consigo fazer a análise aqui do nosso painel. Agora vamos falar da análise geral. Na análise geral, eu venho aqui no menu do Financeiro Pessoal Pro e clico em análise geral. Aqui na análise geral, no canto esquerdo da tela, eu tenho os filtros e aqui no canto direito eu tenho todos esses gráficos. E como o nome já diz, ela é uma análise geral mesmo, eu posso analisar diversos cenários aqui. Vejam que legal. Eu posso analisar, por exemplo, só de bater o olho nesse gráfico, eu já vejo a comparação das receitas versus as despesas mensalmente. Então tem aqui janeiro, fevereiro, março, abril e assim por diante. Em verde, receita, em vermelho, as despesas. Então eu já consigo fazer um comparativo. Eu poderia vir aqui, ó, eu tenho um filtro de categoria. E eu tenho aqui a minha categoria alimentação, que é uma categoria de despesas. Só de clicar nela, ó, eu já filtro e visualizo todos os meus gastos separados por mês aqui neste gráfico para a categoria alimentação. Então, só de clicar aqui eu vejo quanto eu gastei com alimentação nos últimos meses aqui. Eu poderia, por exemplo, utilizar uma outra categoria, o carro, por exemplo. E aí eu vejo os gastos com carro. Então eu posso vir analisando categoria a categoria, ou também as subcategorias. Então, por exemplo, clico em carro, aí ficou só essas categorias, combustível, IPVA e seguro. Eu vou clicar aqui em combustível, por exemplo. E aí eu vejo quanto eu gastei com combustível ao longo desses últimos meses, tá? Então eu posso fazer essa análise. Eu posso também, por exemplo, eu não quero analisar receita e despesas, eu só quero ver as despesas, por exemplo. Não quero, eu quero um gráfico igual está aqui, mas sem a coluna das receitas, sem o verde. Eu então marco aqui apenas as despesas, e aí eu analiso só as despesas, ou analiso só as receitas, ao longo do período que está aqui selecionado. Eu também poderia visualizar só o que está, só as minhas despesas em aberto, por exemplo, que eu ainda tenho que pagar. E assim eu consigo fazer diversas análises. Ou até mesmo, descendo um pouco mais aqui, eu poderia visualizar só um cartão de crédito. O que eu tenho no meu cartão do Itaú? De despesas em aberto. E dessa forma eu consigo visualizar o que eu tenho a pagar. Então, minhas despesas em aberto, tenho a pagar no cartão de crédito Itaú. E aqui eu consigo ver um resumo do que eu tenho a pagar. Vou remover alguns filtros aqui. E aqui embaixo eu tenho esses dois gráficos que mostram, né, as categorias de
receitas e despesas, um top 10 categorias. Então eu poderia vir aqui também, ó, por exemplo, escolher o mês de junho, e aí eu visualizo quais são as categorias que eu mais gastei em junho, por exemplo. Ou qual é a categoria de receita. No caso, eu só tenho uma categoria aqui. Mas se eu tivesse outras, eu conseguiria visualizar. Então, aqui fica claro que a gente tem uma análise bem geral, né? Então eu consigo fazer, só utilizando os filtros, uma análise completa das nossas finanças aqui, utilizando esta tela de análise geral. Vamos agora falar de uma tela muito importante, a tela de planejamento financeiro. Vou vir aqui no menu do Financeiro Pessoal Pro e clicar em Planejamento Financeiro. Aqui na tela de Planejamento Financeiro, eu tenho o ano, no caso aqui está o ano de 2025, que é o ano que eu estou gravando esse vídeo. Conforme for avançando os anos, vocês podem alterar aqui, colocar o 2026, 27 e assim por diante, e fazer o planejamento financeiro. O bacana do planejamento financeiro da nossa planilha aqui, do Financeiro Pessoal Pro, é que você pode fazer o planejamento financeiro mês a mês. Em outras planilhas existentes no mercado, você só consegue fazer o planejamento de apenas um mês. E esse planejamento é válido para todos os meses. Mas aqui no Financeiro Pessoal Pro, você planeja mês a mês. O que é bom disso daí? Alguns gastos, a gente só tem alguns gastos de forma anual ou em apenas alguns meses do ano e não em todos os meses. E o legal do Financeiro Pessoal Pro, por exemplo, aqui eu tenho a categoria carro e a subcategoria IPVA. O IPVA a gente paga em alguns meses do ano e não o ano inteiro. E aqui no Financeiro Pessoal Pro a gente consegue fazer esse planejamento em apenas alguns meses. Eu vou demonstrar na prática aqui como funciona. Então aqui na primeira linha eu tenho a linha aqui de receita, um pouquinho abaixo de receita eu tenho aqui as categorias e subcategorias das receitas. Eu tenho as nossas despesas, as categorias de despesas e as subcategorias de despesas. Eu tenho aqui todos os meses presentes no ano. Neste caso, então, conforme eu havia falado no início, nós estamos planejando o ano de 2025 e aqui eu consigo visualizar o valor que eu já planejei em cada um dos meses. Reparem uma coisa, aqui a gente tem a categoria carro e manutenção. A manutenção do carro aqui, ela não foi planejada em nenhum dos meses aqui. Eu vou fazer um planejamento, por exemplo, para setembro e outubro deste ano. Então basta eu vir aqui na célula, então eu estou aqui em manutenção. Em setembro, eu vou colocar, por exemplo, eu vou gastar R$ 1.500, já estou planejando que eu vou gastar isso, R$ 1.500 e R$ 1.500 em outubro. Então, só de fazer isso daqui e salvar, o Financeiro Pessoal Pro já entende que eu fiz o planejamento. Então, estou me planejando fazer este gasto lá no futuro. As demais linhas aqui eu já preenchi, eu já fiz um planejamento prévio. Vocês, quando receberem a planilha do Financeiro Pessoal Pro, esses valores aqui estarão zerados e vocês fazem o planejamento conforme a necessidade de vocês. Então, é muito fácil fazer o planejamento. Escolho aqui a categoria que eu quero e altero o valor. Vamos supor, aqui no combustível, eu vou vir aqui no mês de setembro e outubro também e alterar o valor. Eu tinha colocado R$ 600 para todos os meses, mas provavelmente nesses meses aqui eu vou gastar um pouco mais, então eu venho e coloco 800 e 800, fiz o planejamento. Tem uma informação legal nessa tela. Tá vendo aqui essa informação em laranja? Estou gravando esse vídeo em junho de 2025. Então aqui ela me fala, ó, este é o seu mês atual. Então é uma indicação visual me avisando qual que é a coluna. Se por um acaso eu quiser fazer alguma edição no mês atual, esta é a coluna. E aqui eu vou fazer uma edição também. Eu vou colocar uma manutenção do veículo no valor de R$ 500, tá? Então coloquei aqui os R$ 500 e vou salvar. Então é dessa forma, bem simples, que a gente faz um planejamento.
preencho as informações aqui e basta salvar. Após realizar aqui o nosso planejamento financeiro, a gente pode utilizar este planejamento e confrontar com o que a gente recebeu e o que a gente gastou de fato. Então, eu fiz um planejamento financeiro e depois eu tenho a movimentação do que aconteceu. E aí eu confronto. E aonde eu confronto essa informação? Aqui, voltando na análise mensal, esta coluninha aqui do planejamento ou planejado vem lá daquela tela, daquele planejamento financeiro. Vou atualizar ela aqui, ó, só para pegar as últimas modificações. Então eu tenho, ó, no mês de março, por exemplo, R$ 7.380 que eu planejei. Se eu voltar aqui no planejamento, ó, em março, R$ 7.380. Então esse foi o meu planejamento. E eu planejei receber R$ 8.000. Vamos ver lá? Planejei receber R$ 8.000. E aqui eu confronto, ó, então, o que eu planejei contra o que foi realizado, o que eu gastei de fato. Então, nesse mês eu gastei 6.668, ou seja, eu gastei a menos do que eu planejei. Ó. Tive um saldo, isso é ótimo, tive um saldo de R$ 712, esse dinheiro sobrou aqui em relação ao meu planejamento. Isso é bom. Então, eu consigo visualizar os dados do planejamento aqui nos dois gráficos e descer um pouco mais. Aqui eu consigo visualizar também pelas categorias, então aí já é uma análise mais olhando as categorias. O que eu planejei está nessa cor aqui, nesse vermelho um pouco mais escuro. Esta barra um pouco mais escura aqui me mostra o valor que eu planejei. Então, por exemplo, ó, no mês de março, alimentação, eu planejei gastar R$ 2.000. Vamos ir lá no planejamento financeiro. Ó, alimentação, mês de março, R$ 2.000. Aqui está o valor, R$ 2.000. E aí eu consigo visualizar R$ 2.000. E quanto eu gastei de fato? Eu gastei 1.758. Isso também é muito bom. Gastei menos do que eu planejei. Então esse dinheiro aqui nessa categoria sobrou. Eu consigo até visualizar. Ó. Planejei gastar R$ 2.000, gastei 1.758. Eu gastei 87% do que eu planejei. Então isso é muito bom. E eu tenho um outro relatório que eu vou falar um pouco mais para frente, que é esse daqui, o planejado versus realizado. Aqui ele está me mostrando o mês atual, que é o mês de junho, mas eu vou voltar um pouco para visualizar o mês de março, que é do nosso exemplo. Aqui no mês de março, ó, eu consigo visualizar. Se vocês repararem, a cara do relatório ele é muito semelhante com a tela do planejamento financeiro. Mostra aqui as categorias, mostra que ano que eu estou visualizando. E aqui eu consigo visualizar o que foi planejado para março. Os R$ 8.000 de receita e os 7.380 de despesas. Mas eu tenho essa coluna, ó, que é o realizado, ou seja, o que aconteceu de fato. Então eu consigo visualizar aqui. E aí eu confronto. Ó. O que ficou aqui em vermelho foi o que estourou, o que eu gastei mais do que eu planejei. Tá? Então esse relatório eu vou falar daqui a pouquinho. Antes dele, eu quero falar da onde vem essas informações, da onde vem o realizado. E o realizado vem dessa tela aqui, da tela de lançamentos. E aqui na tela de lançamentos, será nessa tela onde a gente vai lançar de fato o que aconteceu, tanto nas nossas receitas quanto nas nossas despesas. A gente tem algumas formas de realizar esse procedimento. Eu posso, por exemplo, aqui nas despesas, eu posso realizar um lançamento de despesa único. O que seria esse lançamento? Aquele gasto que a gente não parcela. Então, vou ali na padaria, fiz uma compra, vou em algum lugar, fiz uma compra, eu paguei um determinado boleto, que é uma vez só, a gente lança aqui em lançamento único. Tem a parte do lançamento parcelado ou recorrente, que são aqueles lançamentos que a gente divide, né? Ou que é recorrente, por exemplo, um aluguel, um condomínio, então são lançamentos que vêm todos os meses, então é mais fácil lançar nessa tela que eu já lanço várias parcelas de uma vez só, ou uma compra parcelada em 10, 12 vezes, enfim, a gente pode lançar aqui tudo de uma vez só, ou a gente pode importar o extrato bancário no formato OFX ou a fatura do nosso cartão de crédito. Então a gente importa e já sobe tudo de uma vez, sem a necessidade de ficar digitando um por um. Eu vou mostrar rapidamente
um pouquinho de cada procedimento. Não vou entrar muito no detalhe porque é algo que toma tempo. E como esse é o vídeo de apresentação, não é o intuito desse vídeo. A gente tem aqui no link da descrição um vídeo, né, uma playlist explicativa de cada tela, algo mais detalhado, mas eu vou mostrar aqui rapidamente um pouquinho desses recursos, tá? Então, aqui na tela de despesas, assim como eu comentei, eu posso realizar um lançamento único ou um lançamento parcelado. Eu vou criar aqui rapidamente o lançamento parcelado. Então, clico aqui no parcelado barra recorrente, escolho minha categoria de despesas, então eu vou colocar, por exemplo, moradia, condomínio, como subcategoria. Não vou preencher cartão de crédito, nem a data da compra do cartão de crédito. Na descrição, não é obrigatório, mas eu vou preencher aqui condomínio prédio, por exemplo. Só para ter uma descrição. Aqui o número de parcelas é bem importante, ó. Vou colocar 12 parcelas e repara nessa listinha aqui no canto direito. Assim que eu sair do campo, ó, sair, automaticamente foi preenchido 12 parcelas. Data da primeira parcela, ou seja, data do primeiro vencimento. Eu vou colocar aqui que vai ser no dia 10/6 e vou sair da tela. Automaticamente, coloquei 10/6, a planilha já entende o ano atual, que é 2025, e automaticamente completou a minha data, 10/6 de 2025. E aqui ele mostra, ó, na minha listinha, a primeira parcela começa no dia 10/6 e as demais parcelas sempre no mês seguinte. Tenho duas opções para informar o valor. Ou um total parcelado, como o nome já diz aqui. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui um valor de R$15.000, por exemplo. E saio do campo, ó, repara aqui na coluna valor. Saí do campo, automaticamente ele já calculou o valor das nossas parcelas aqui. Ou o valor fixo, eu também posso colocar aqui, que vai ser o caso do meu condomínio. Eu vou colocar aqui um valor de R$700 e vou sair. Automaticamente eu posso visualizar um lançamento de R$700 em todos os próximos meses aqui, tá? Então fiz isso daqui, cliquei em salvar, a planilha automaticamente vai criar os 12 lançamentos aqui para mim, tá? Então já foi criado aqui os 12 lançamentos. E se eu filtrar aqui, ó, nas categorias, vou vir aqui em moradia e depois em condomínio. Aqui eu tenho outros lançamentos, mas eu consigo visualizar tudo que for no valor de R$700 são lançamentos que eu fiz aqui as minhas parcelas, tá? Então deixa eu limpar o filtro aqui. Então é muito simples, muito rápido fazer aqui os lançamentos de 12 ou mais ou menos parcelas. Então só para vocês verem de fato que existe esse recurso. Então, tanto para lançamento parcelado quanto para recorrente. Isso, e nas receitas é o mesmo procedimento. A tela é bem semelhante ali e o procedimento é o mesmo. E a outra forma de importar os lançamentos é através do importar extrato aqui. Que eu importo, ó, eu clico neste botão importar. Aqui eu vou ter que localizar no meu computador onde está o meu arquivo, né, o meu extrato bancário ou a minha fatura no formato FX. Clico 2 vezes, automaticamente a planilha vai ler o meu extrato e vai jogar as informações para cá. Mas por enquanto o meu extrato ainda não está importado de fato, tá? Eu coloquei ele para dentro da planilha, mas ele ainda não está aqui dentro da tela de lançamento e ainda não está realizado, digamos assim, de fato. Aqui só basicamente importei e eu preciso antes fazer a classificação das nossas categorias e subcategorias. Então eu vou classificar aqui rapidamente, ó. Então, para essa linha mercado, alimentação, mercado, eu posso copiar e colar, ó. Eu já ganho um pouco de tempo nessa situação. Eu vou rodar o vídeo mais rápido, vou categorizar rapidamente aqui e já continuo. Bom, terminei aqui de categorizar todos os meus gastos e aqui eu preencho alguns campos. Ó. Eu preciso preencher qual conta bancária, seja ela a conta bancária do meu extrato ou a conta bancária que eu, por acaso, se eu estiver importando uma fatura de cartão de crédito já paga, eu preciso informar qual é a conta bancária que eu paguei essa fatura, tá?
Então eu vou colocar aqui, no meu caso, Nubank. Se fosse um cartão de crédito, eu preencho aqui, ó, qual é o cartão de crédito. Se a fatura já estiver paga, eu preencho a data de pagamento. Ou se não estiver paga, eu preencho qual que é a data de vencimento da minha fatura, tá? Então, basicamente, preencher isso daqui, só clicar em salvar. Então, após importar o nosso extrato ou fatura do cartão, os dados vão vir para cá, para a tela de lançamento, tá? E aí, lembra que a gente tinha comentado do relatório de planejado versus realizado? Eu vou ir nele aqui, ó, aqui no menu do Financeiro Pessoal Pro, planejado versus realizado. E aqui, então, voltando, né? Eu tenho aqui o ano de 2025, eu tenho aqui a estrutura das nossas receitas e despesas abertas por categoria e subcategoria, uma visão muito semelhante ao planejamento financeiro, e aqui eu consigo visualizar, ó, o que foi realizado, ou seja, o que está lá na tela de lançamento, com o que foi planejado. Então, aqui a gente consegue comparar, ó, de acordo com os nossos lançamentos lá, via lançamento único, lançamento parcelado, importação de extrato ou importação do cartão de crédito, a gente visualiza o que está realizado e confronta com o que a gente planejou. E o que é isso? O que isso daqui é interessante? A gente faz primeiramente um planejamento financeiro do que a gente pretende receber e gastar ao longo do período e depois a gente confronta essas informações. Então aqui eu estou confrontando, por exemplo, no mês de março eu planejei gastar R$600 com combustível, mas eu gastei 750. E o Financeiro Pessoal Pro vai dar uma indicação visual aqui na cor vermelha, indicando qual linha ultrapassou o planejamento. Então aqui só de bater o olho eu vejo, ó, o que eu estourei foi o combustível, os passeios e a água aqui. E aqui mostra uma diferença, ó. Foi de R$150, foi de 50 e de mais 50 aqui. Tá? Então ele dá esta diferença aqui visual no que aconteceu. E também tem uma diferença em porcentagem, tá bom? Então nesse caso aqui do combustível, ó, então planejei R$600, gastei 750, eu gastei 125% do que eu tinha planejado, tá? Então esse relatório aqui também é bem bacana. Eu escolho o ano aqui, mando gerar, ele vai gerar todas as vezes esse meu relatório e eu tenho indicação visual aqui na cor laranja, indicando em que mês eu estou. E aqui eu estou em junho de 2025 e eu consigo visualizar o desempenho deste mês. Muito bacana, né? E para finalizar aqui a nossa apresentação do Financeiro Pessoal Pro, vou falar rapidamente aqui. A gente tem alguns cadastros, não vou entrar no detalhe, mas só para vocês saberem. Clico aqui no menu e consigo visualizar aqui quais cadastros eu tenho que realizar antes de começar a utilizar o Financeiro Pessoal Pro. Tudo cadastro muito simples de realizar. Então temos o planejamento financeiro, os lançamentos, a importação do extrato, que a gente já falou, as duas análises mensal e geral, o planejado versus realizado, e aqui a gente tem a aba de cartão de crédito, que é uma aba bem simples, mas ela mostra aqui na parte superior quais cartões de crédito eu tenho cadastrado, o limite total de cada um e quanto eu já gastei em cada um. E o valor disponível e a porcentagem que eu já utilizei. Então este cartão do Nubank, eu tenho o limite de 15 mil, gastei 9.600, o que corresponde a 64% do limite utilizado. E nessa tabela embaixo eu vou ter novamente os cartões de crédito. E do mês que eu estou em diante, ele vai mostrar o que eu tenho em aberto a pagar nos próximos meses em cada cartão de crédito. Então no cartão de crédito, em junho, julho, agosto e assim por diante, eu tenho R$900 só para pagar de compras parceladas. Então eu vou ter essa visão aqui por cartão de crédito e eu consigo ver quanto que eu tenho que pagar em cada cartão de crédito nos próximos meses, tá? Aqui automaticamente o Financeiro Pessoal Pro identifica o mês que a gente está, no caso eu estou em junho de 2025, e mostra a visão dos próximos meses, tá?
Ó, aqui inclusive, em janeiro de 2026 o valor diminui um pouco. Então eu vejo que o valor vai diminuir. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa apresentação. Qualquer dúvida, eu vou deixar aqui o WhatsApp do Financeiro Pessoal Pro, os nossos contatos, né? Nós temos aqui um botão Financeiro Pessoal Pro que vai lá no nosso Instagram. E aqui nós temos um botão que vai para a nossa playlist dos vídeos explicativos. Espero que vocês tenham gostado da apresentação. E qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.